Esta é a Ilha da Liberdade, perto de Manhattan, em Nova York. E esta aqui é a nossa heroína, a Estátua da Liberdade. Ela tem 46 metros de altura. É como se fossem 10 girafas sentadas no pescoço uma da outra. Comparado ao tamanho de uma pessoa, você teria que se apoiar nos ombros de 25 amigos seus para alcançar a tocha, que fica na mão direita dela. A base de concreto e o pedestal deixam tudo ainda mais alto. São 93 metros do chão até o topo. O peso pode ser comparado ao de um Boeing 737 vazio. Mas isso é apenas o revestimento externo da estátua. A construção metálica interna, isto é, as escadas, pilares e suportes, pesam outras 125 toneladas, que é como uma pequena locomotiva de trem. E a base de concreto embaixo chega a impressionantes 27 mil toneladas. É como uma frota de 11 mil SUVs grandes ou 180 das maiores baleias azuis. E esta é a aparência da estátua há 135 anos. Sim, bem diferente. Da mesma cor que você veria se cortasse um fio elétrico, porque é toda feita de cobre. Cerca de 20 anos depois de ter sido instalada, ficou completamente verde. Isso porque o ar e as chuvas frequentes oxidaram gradativamente o metal. E esse metal é extremamente fino. Os designers poderiam ter feito essas placas mais grossas, mas a estátua ficaria ainda mais pesada e já teria caído com o próprio peso. Se fossem um pouco mais finas, haveria buracos na estrutura em razão da forte oxidação e corrosão do metal. O escultor pensou sobre a construção e levou mais de 10 anos para concluí-la. Mas tudo começou com esse modelo, feito de argila. Ela tinha apenas 1,20 m de altura. Então você provavelmente seria mais alto do que a mini Estátua da Liberdade, mesmo com a mão dela levantada. O modelo seguinte foi feito de gesso. Ao aumentar o tamanho, o escultor pôde adicionar e refinar os detalhes. Por exemplo, um detalhe que você nunca conseguiria ver da Ilha da Liberdade, ou mesmo do pedestal, são as algemas. Parece que a estátua a jogou fora, simbolizando a liberdade. O próximo modelo tinha 10 metros de altura, ou o comprimento de um ônibus escolar. Isso é cerca de 1/4 do tamanho real. E era o máximo que cabia na oficina do escultor. Em seguida, ele começou a criar as peças em tamanho real. A cabeça e a mão segurando a tocha, a outra mão segurava uma placa de pedra com algarismos romanos gravados, significando 4 de julho de 1776, o dia em que os Estados Unidos assinaram a Declaração de Independência. Outro detalhe simbólico é a coroa. Os 7 raios nela representam os 7 mares e os 7 continentes, conforme os americanos. Em outras palavras, todo o oceano e a massa continental do mundo. Então era hora de construir a versão final. Os construtores precisaram primeiro de absolutamente todas as partes feitas de gesso. Aqui está a cabeça dela. Eles pegaram lâminas de madeira paralelas umas às outras e as empurraram contra o modelo. As bordas das lâminas foram então modeladas de modo que reproduzissem perfeitamente as formas e curvas. Em outras palavras, era como um gesso. Em seguida, a estrutura de madeira foi colocada no chão e coberta com uma placa de cobre. Tudo o que restou foi moldar as placas de cobre nas curvas da estátua com martelos e uma prensa. Essas placas foram então reforçadas internamente com tiras de ferro. Esse procedimento foi repetido 350 vezes. É assim que várias placas de cobre separadas formam a Estátua da Liberdade. Mas se você juntasse tudo, ela simplesmente desabaria sob o próprio peso ou seria derrubada pelo vento. E é aí que entra Gustave Eiffel. Sim, este é o engenheiro francês que mais tarde construiu a estrutura metálica mais famosa do mundo, a Torre Eiffel. Eiffel desenhou o pilar de ferro que serviria de espinha dorsal da obra. E então, estruturas de metal menores foram adicionadas ao seu redor. Posteriormente, todas as 350 placas de cobre seriam anexadas. E aqui, você já pode ver a forma da futura estátua. As estruturas metálicas repetem o formato da tocha, da cabeça e da placa de pedra na mão esquerda. Mesmo que a estrutura metálica pese mais de 100 toneladas, ainda é bastante flexível. Mesmo agora, a Estátua da Liberdade totalmente montada balança um pouco. Em um vento forte, ela pode se mexer 10 centímetros no topo. Levou cerca de 10 anos para a obra ser finalizada. A cabeça foi exibida em um museu em Nova York. E a mão com a tocha na França. Tudo para arrecadar dinheiro para o projeto. Mesmo assim, foram permitidos visitantes dentro da cabeça e da tocha. Agora, era hora de enviar o trabalho finalizado para Nova York. Assim, todas as placas de cobre e metal foram desmontadas, embaladas em 214 caixas e enviadas da França pelo Oceano Atlântico. Os trabalhadores levaram mais 4 meses para montar tudo no pedestal acabado. A estátua está fixada ao pedestal, portanto não pode ser levantada separadamente. E toda a estrutura metálica interna pode ser vista através do teto de vidro do pedestal. Embora as obras do interior ainda estivessem em andamento, já era possível ver toda a beleza da escultura. Lá está a base em forma de estrela no chão.
São os restos do antigo Fort Wood na ilha. Em seguida, vem o pedestal de granito, que tem seu próprio mirante e finalmente a estátua. Agora vamos dar uma olhada dentro da estrutura e tentar chegar ao topo. Temos que passar pelas portas da base em forma de estrela. Então você tem uma escolha: pegar o elevador até o deck de observação ou subir os 192 degraus. E há uma escada para os turistas subirem e outra para descerem, o que evita aglomeração e trânsito. As escadas levam à altura de um prédio de 6 andares, até o deck de observação. Para chegar ao topo, precisamos ir até o 7º andar, onde vemos uma escada de caracol dupla. Ela passa por dentro dos pilares de ferro, que é a coluna vertebral da estrutura. E essa escada é dupla porque há uma sensação separada para subir e outra para descer. Também há um espaço para descansar da subida. Tem ainda um elevador, mas ele acomoda no máximo 3 pessoas e só é usado em emergências. Conforme se sobe, é possível ver exatamente como as placas de cobre foram presas à estrutura de metal e também distinguir detalhes específicos, como as dobras do vestido e até mechas do cabelo da estátua. Então, 354 passos dados, parabéns, você chegou ao Mirante da Coroa. Ele é bem pequeno e cabem apenas algumas pessoas. Pode-se ver a Baía de Nova York através de 25 janelas de vidro. Elas simbolizam as joias de nosso planeta. E atrás, há uma forte iluminação com lanternas que iluminam o vidro. Elas são acesas à noite, de modo que os navios que passam podem ver o brilho da coroa. Bem, na verdade, a entrada da tocha não é permitida para turistas, mas só para você. Vamos abri-la por 1 minuto. Para chegar lá, é preciso descer. Sim, quase no pescoço. Há um alçapão que conduz por uma passagem estreita até a mão direita da estátua. Aí, você tem que subir as escadas até o pulso dela. E então outra escada o levará ao cabo da tocha. Abra a porta cilíndrica e pronto. Eis o deck de observação mais alto da obra. Faz muitos anos que apenas os trabalhadores têm acesso permitido aqui. Há ouro no metal de que a tocha é feita, mas se olhar de perto, você consegue ver que não é a tocha original trazida da França. Cerca de 100 anos após a instalação da Lady Liberty, em 1986, chuvas frequentes e vazamentos de água danificaram a tocha, e ela teve que ser substituída. No início, a velha foi exibida como uma peça de museu logo no interior do pedestal da entrada. Mas, recentemente, um novo museu foi construído na ilha, e a tocha foi levada para lá. Existe um mito que diz que a Estátua da Liberdade é um presente do povo da França aos Estados Unidos para comemorar os 100 anos de independência. Mas o dinheiro foi levantado em ambos os lados do oceano, e o próprio escultor estava inspirado para construí-la no Egito, próxima da estátua do Colosso. Além disso, a obra estava 5 anos atrasada para o 100º aniversário da independência. Outros rumores dizem que Thomas Edison uma vez quis fazer com que ela falasse. Ele queria colocar um grande fonógrafo nela, cujo som poderia ser ouvido até mesmo em Manhattan. Ainda bem que não fez isso, pois seria algo insuportavelmente barulhento na ilha e pareceria assustador. Virando um monte de pedras e seixos flutuando no vazio do espaço. Mas nada disso vai acontecer também. Estamos vivendo bem com o nosso núcleo sólido e quente. Contanto que esteja indo tudo bem, podemos continuar fazendo nossas coisas.